No alto do chifre da África, aninhada entre os picos das terras altas da Eritreia, encontramos Asmara. Esta cidade, com sua história cativante e maravilhas arquitetônicas únicas, convida você a uma viagem no tempo. Asmara é mais do que uma simples capital. É uma testemunha de uma época passada. É um lugar onde os ecos do passado sussurram através de suas largas avenidas e grandes praças. Asmara tem a distinção de ser a capital da Eritreia. Sua localização, a uma altitude de 2.325 metros, oferece vistas de tirar o fôlego e um clima fresco e estimulante. Essa localização estratégica teve um papel crucial na formação do destino da cidade. De antigas rotas comerciais à ambição colonial, Asmara sempre foi um prêmio cobiçado, e sua história está gravada em cada pedra, em cada esquina. Imagine uma cidade que se ergue de um planalto, com sua silhueta recortada contra o vasto céu africano. Esta é Asmara, uma cidade onde as nuvens parecem próximas o suficiente para tocar, e o ar carrega o aroma dos eucaliptos. A mais de 2.300 metros de altitude, Asmara desfruta de um clima que desmente sua localização em uma das regiões mais quentes do mundo. As terras altas da Eritreia, muitas vezes chamadas de telhado da África, formam um cenário espetacular para esta cidade cativante. Estas montanhas ancestrais, esculpidas pelo tempo e pela erosão, abrigam uma rica diversidade de fauna e flora. A localização elevada de Asmara não apenas a abençoou com um clima agradável, mas também moldou sua história e cultura. Asmara é frequentemente chamada de Pequena Roma, e por um bom motivo. A cidade é um museu vivo da arquitetura italiana. Ela exibe uma mistura única de estilos populares no início do século XX. Caminhar por Asmara é como voltar no tempo. A cidade possui uma coleção impressionante de edifícios projetados nos estilos modernista, art déco e futurista. Cada estilo é distinto, mas eles se complementam incrivelmente bem. A influência italiana na arquitetura de Asmara é inegável. Desde os grandes bulevares que lembram a própria Roma, até as pracinhas aconchegantes que evocam o charme de Florença, a cidade é um testemunho vivo do legado duradouro do período colonial italiano. Mas a arquitetura de Asmara vai além de uma mera cópia dos designs italianos. Ela representa uma fusão única de influências italianas e eritreias, criando um estilo híbrido que é familiar e diferente ao mesmo tempo. Um dos exemplos mais marcantes dessa fusão é o uso de materiais locais na construção de edifícios com design italiano. A pedra vulcânica, abundante nas terras altas da Eritreia, foi amplamente utilizada em Asmara, conferindo aos edifícios um tom avermelhado característico. Esse material local não só adicionou um toque regional único, como também se mostrou muito adequado ao clima local, proporcionando excelente isolamento térmico, tanto contra o calor quanto contra o frio. O que torna Asmara realmente especial é seu extraordinário estado de conservação. Ao contrário de muitas cidades que passaram por uma rápida modernização, Asmara preservou em grande parte seu patrimônio arquitetônico. O isolamento da cidade durante a longa luta da Eritreia pela independência, ironicamente, contribuiu para preservar seu caráter único. Com recursos limitados e pouca construção nova, os tesouros arquitetônicos de Asmara permaneceram praticamente intocados pelo tempo. Caminhar pelas ruas de Asmara hoje é como voltar no tempo aos anos 1930. Os edifícios em tons pastel, com sua sinalização original e detalhes complexos, evocam uma sensação de nostalgia e admiração. É uma rara oportunidade de vivenciar uma cidade que parece ter parado no tempo, oferecendo um vislumbre de uma era passada de grandeza arquitetônica e planejamento urbano. Para entender a importância arquitetônica de Asmara,
precisamos mergulhar em sua história. No final do século XIX, a Eritreia caiu sob o domínio colonial italiano. A Itália, buscando afirmar sua presença no cenário mundial, viu na Eritreia um ativo estratégico. Os italianos tinham planos ambiciosos para sua nova colônia, e Asmara, com seu clima ameno e localização estratégica, foi escolhida como capital. Os italianos imaginaram Asmara como uma cidade colonial modelo, uma vitrine de suas habilidades arquitetônicas e de planejamento urbano. Eles se propuseram a transformar o pequeno povoado em uma metrópole moderna. Arquitetos e engenheiros italianos foram trazidos para projetar e construir uma cidade que rivalizasse com as grandes cidades europeias. A fascinação italiana por velocidade, tecnologia e progresso encontrou expressão nos prédios de Asmara. A cidade se tornou um verdadeiro laboratório para novas ideias e materiais de construção. Inspirados pelo movimento futurista, os arquitetos ousaram em formas geométricas e técnicas inovadoras de construção. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa experimentação arquitetônica é o posto de gasolina Fiat Tagliero. Projetado pelo jovem arquiteto Giuseppe Petazzi, o posto lembra um avião futurista, com sua marquise de concreto em formato de asa e sua forma aerodinâmica. O prédio, finalizado em 1938, é uma prova da genialidade do seu arquiteto e da ambição do projeto colonial italiano. O período colonial italiano na Eritreia chegou ao fim em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar da agitação política que se seguiu, o legado arquitetônico de Asmara perdurou. O isolamento da cidade durante a longa luta da Eritreia pela independência, de 1961 a 1991, fez com que ela se livrasse da demolição em grande escala e da remodelação que transformaram muitas outras cidades da região. Hoje em dia, Asmara é um testemunho de uma época passada. Seus edifícios bem conservados oferecem uma rara visão dos estilos arquitetônicos e dos princípios de planejamento urbano do início do século XX. A mistura única de influências italianas e eritreias da cidade é uma lembrança dos complexos intercâmbios culturais que moldaram sua identidade. Asmara é hoje uma cidade de contrastes fascinantes. Os ecos do seu passado colonial italiano se entrelaçam com a vibração da vida africana contemporânea. Essa mistura única cria uma atmosfera que é ao mesmo tempo nostálgica e dinâmica. Caminhando pelas ruas de Asmara, você vai se deparar com carros Fiat da década de 1930, dividindo espaço com veículos modernos. O aroma do café expresso dos tradicionais cafés italianos se mistura com os aromas das especiarias eritreias que vêm dos mercados locais. Um dos aspectos mais cativantes de Asmara é a sua atmosfera tranquila. Ao contrário de muitas capitais africanas agitadas, Asmara se move em um ritmo mais lento. A vida em Asmara tem um ritmo próprio, sabe? A cidade acorda devagarinho, com a luz suave do amanhecer, desenhando sombras compridas pelos bulevares largos. O cheirinho de café fresquinho, aquele que acabou de passar, invade as ruas enquanto os moradores saem de casa e vão direto para os seus cafés favoritos. Aí, o ritmo da vida vai acelerando aos poucos, as lojas e os negócios vão abrindo as portas, e as ruas ficam cheias de movimento, com aquela trilha sonora da cidade. Sabe como é? Asmara é uma cidade onde as pessoas dão valor ao contato humano, sabe? Elas tiram um tempinho para se conectar umas com as outras. E os cafés ao ar livre, herança da paixão italiana por um bom bate-papo ao ar livre, ocupam as calçadas e praças. Esses cafés não são só lugares para tomar um cafezinho rápido ou fazer um lanche. São pontos de encontro onde amigos e vizinhos se juntam para colocar o papo em dia, contar as novidades e aproveitar a companhia uns dos outros. Conforme o dia vai passando, os mercados da cidade ganham vida, uma explosão de cores, aromas e sabores, um verdadeiro deleite para os sentidos.
Para além das maravilhas arquitetônicas, Asmara oferece um rico mosaico cultural à espera de ser explorado. A cidade abriga uma série de galerias de arte que exibem o trabalho de talentosos artistas eritreus. Essas galerias oferecem um vislumbre da vibrante cena artística contemporânea da Eritreia, com artistas explorando temas de identidade, história e mudança social através de uma variedade de meios. Para aqueles interessados em artes cênicas, Asmara possui diversos teatros que recebem peças teatrais, espetáculos musicais e apresentações de dança tradicional. Os próprios teatros são frequentemente joias arquitetônicas, refletindo a diversidade da herança da cidade. Assistir a um espetáculo em um desses espaços históricos é uma experiência única que transporta o público no tempo, ao mesmo tempo em que celebra o talento dos artistas eritreus. Ao concluirmos nossa jornada por Asmara, é impossível não se impressionar com o lugar único que a cidade ocupa no mundo. Sendo um testemunho de uma época específica, de uma visão arquitetônica particular, Asmara desafia nossas percepções de história e cultura. É uma cidade onde o passado não está relegado a museus e livros de história, mas sim integrado ao próprio tecido da vida cotidiana. Em 2017, Asmara recebeu uma merecida honra. Foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Esse reconhecimento destacou a importância mundial da cidade, reconhecendo sua coleção extraordinariamente bem preservada de arquitetura modernista do século XX. Essa designação é mais do que um título. É um compromisso para salvaguardar os tesouros arquitetônicos de Asmara para as gerações futuras. O significado da arquitetura de Asmara vai muito além de seu atrativo estético. Esses edifícios não são meras relíquias de uma época passada. São representações tangíveis de uma complexa tapeçaria de influências culturais, eventos históricos e inovações artísticas. As ruas de Asmara contam a história do colonialismo italiano, da resistência eritreia e do poder duradouro da arquitetura para moldar e refletir a experiência humana. Caminhando pelos bulevares de Asmara, a gente não consegue evitar a sensação de voltar no tempo. As fachadas em tons pastel, os padrões geométricos, os ecos de sonhos futuristas, todos eles sussurram histórias de uma época em que Asmara foi uma tela para a experimentação arquitetônica, um símbolo de modernidade no continente africano. Mas Asmara não está parada no tempo. A cidade também pulsa no ritmo da vida contemporânea. Os mercados transbordam de movimento e as ruas ecoam com o riso das crianças brincando. O desafio para Asmara é equilibrar a preservação com o progresso. A história de Asmara ainda está sendo escrita, e seu futuro dependerá de sua capacidade de encontrar a harmonia entre seu patrimônio e suas aspirações. Asmara é uma cidade que convida à exploração, à contemplação e à apreciação. É um lugar onde se pode passear por horas, maravilhando-se com os detalhes arquitetônicos, mergulhando na atmosfera única e desfrutando da calorosa hospitalidade do seu povo. É uma cidade que permanece na memória muito depois da partida, um testemunho do poder atemporal da criatividade humana e da importância de preservar nosso patrimônio cultural comum. Então, se você busca uma experiência de viagem enriquecedora e inesquecível, considere uma viagem a Asmara. Explore seus cinemas Art Deco. Tome um café expresso em seus charmosos cafés. Passeie por seus mercados vibrantes e perca-se na mistura cativante de história e modernidade que define esta cidade africana única. Asmara é uma cidade que tem muito a oferecer ao viajante curioso. É um lugar para descobrir maravilhas arquitetônicas, vivenciar um ritmo de vida diferente e obter uma apreciação mais profunda da rica tapeçaria de culturas que compõem nosso mundo. Asmara, com sua elegância atemporal e espírito vibrante, espera por você.